Edinho Silva, prefeito municipal da cidade de Araraquara. Bom dia, Edinho. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os ouvintes e bom dia a todos, que estão nos acompanhando, não só na cidade de Matão, mas bem como em toda a nossa região. É um prazer falar com você, Daércio. Prefeito Edinho, falei agora ao vivo, há poucos instantes aqui no programa, com o Marco Vignoli, secretário de Estado do Desenvolvimento Regional. E entre os assuntos tratados com ele, a gente sabe que há uma pendência ainda para ser resolvida em Brasília, que poderia ser mais célere, mas enfim, mas que deve sim culminar com a possibilidade de que os municípios também possam comprar a vacina. E baseado exatamente na informação que tenho de que vocês, prefeitos da região, já estariam conversando sobre isso. É fato, Edinho? Olha, Daércio, o que tem de concreto hoje é uma autorização legislativa que foi remetida para a sanção presidencial. Esse é o fato que existe hoje, junto com a decisão do Supremo. A Frente Nacional de Prefeitos está organizando um consórcio para que essas compras possam existir por meio de um consórcio, ou seja, você tem que ter um volume grande de vacinas, ou seja, uma demanda significativa para que você possa fazer essa compra, porque essa compra hoje tem que ser internacional, porque a produção de vacinas no Brasil, ela sequer dá conta da demanda do Ministério da Saúde, que é quem, de fato, deveria estar comprando vacinas e garantir vacina para todo o povo brasileiro. Já que não tem essa oferta para a população brasileira, de uma forma geral, governadores e prefeitos estão correndo atrás para poder garantir o mínimo de vacinação para a nossa população. Mas esse não é o melhor sistema, Daércio, aqui entre nós. Claro, Araraquara vai aderir ao consórcio, nós já estamos tomando todas as providências legais para isso, mas claro que eu vou conseguir resolver o problema de uma parte da população de Araraquara. E os municípios que não têm recursos, os municípios das regiões mais pobres do Brasil, os estados mais pobres do Brasil, a população não vai ter acesso à vacina? Então, é uma lógica muito ruim. Eu penso que o ideal seria que o governo federal garantisse um plano de vacinação que fosse célere, que fosse rápido, para que todo o povo brasileiro tivesse acesso à vacina, independente se o município tem condições financeiras, se o empresariado dos municípios das regiões mais ricas do Brasil vão conseguir se mobilizar para ajudar, ou acesso a fundo de financiamento internacional, como é o caso dos governadores do Nordeste. Enfim, são medidas para que a gente possa socorrer a nossa população, mas evidente que ela é excludente, porque ela acaba excluindo os municípios que não têm recursos, que não têm, das regiões mais pobres, que não têm grandes empresas para ajudar, acaba excluindo os estados mais pobres do Brasil. Então, você acaba tendo um critério de vacinação e, consequentemente, de luta pela vida, que não é equânime, que não é igualitário, é um critério excludente. Ele é extremamente excludente e ele é triste, porque, ou seja, vai ser a capacidade financeira dos estados ou dos municípios que vai determinar quem vive e quem não vive, quem vai ter condições de lutar contra o coronavírus e quem não vai ter condições. Então, é muito triste o Brasil viver isso, passar por isso. O ideal seria que o Ministério da Saúde apresentasse um plano real de vacinação para o povo brasileiro, e que esse plano garantisse vacina para toda a população do nosso país, independente de cidade onde esse brasileiro ou essa brasileira viva, independente do estado onde o brasileiro e a brasileira estejam residindo. Mas, claro que, enquanto prefeito de Araraquara, eu vou aderir ao consórcio que está sendo criado. Agora, a pergunta que nós temos feito
eu tenho conversado muito, né, com outros prefeitos, de onde nós vamos comprar, porque você não vê oferta de vacina no mundo, né? Ao contrário, os grandes países, como os Estados Unidos, que é a maior potência econômica do mundo, não chegou ainda a 30% da população vacinada, porque não tem vacina, não tem produção de vacina. Então, mas estamos aí, né? Vamos correr atrás, vamos lutar para que a população de Araraquara tenha condições de ser vacinada. De quem comprar, se esse novo segmento de comprador, que seriam os municípios, não encontrarão a disponibilidade, se há possibilidade breve do setor privado começar a vender também, né? Então, como suprir essa demanda toda? Eu falava, inclusive, para o secretário Marco Vignoli há poucos instantes, isso, o seguinte: os municípios, há muito que reclamam que do bolo todo arrecadado, eles ficam com a menor parte, e por terem proximidade com o cidadão muito maior do que os outros governos, as outras esferas, recai sobre ele, inclusive, muitas atribuições que, na verdade, são federais e estaduais, mas que, pela proximidade do cidadão com o governante, com o vereador no município dele, acaba ainda mais sobrecarregando a parte que menos recebe proporcionalmente desse bolo todo. Daí eu fiz a pergunta a ele, mas os municípios vão ter recursos para isso? Daí eu me lembrei, Edinho, de alguns dias atrás, quando cobrado sobre isso, o presidente Bolsonaro disse o seguinte: ele elencou todo o dinheiro que ele mandou para os estados e municípios, e ao dizer para o estado, ele inclusive chegou a acrescentar lá o dinheiro do auxílio emergencial, quando a gente sabe que esse dinheiro não passou pelo estado, e nem pelo município propriamente, porque ele veio da presidência do governo federal diretamente para o cidadão, e ele jogou esse dinheiro na conta do que o governo teria destinado. Mas também é fato, e é verdade, que o governo mandou o dinheiro para os municípios. E em boa parte deles o cidadão pergunta: aquele dinheiro, onde é que está? Foi investido? Por exemplo, como exemplo aqui, eu pergunto: no seu município, o dinheiro todo que o governo disse que mandaria foi recebido e o senhor investiu principalmente em quê? Daércio, a revolta que essa fala do presidente Jair Bolsonaro provocou em todos é porque ele anunciou como recurso de estados e municípios as nossas verbas constitucionais, ou seja, o tributo que é recolhido na União, uma parte desse tributo, por direito, é do município, por direito é dos estados. Então, isso não é repasse do governo, isso é dinheiro que, inclusive, quando eu elaboro o meu orçamento, eu já conto com ele para as despesas, porque são recursos oriundos dos tributos que, inclusive, a população de Araraquara paga. Então, é uma forma de divulgar, desculpa aqui o termo, mas eu acho que é isso, ela é desonesta, porque ela tende a confundir a população. Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro ele tem uma tática de alimentar os seus seguidores nas redes sociais, aqueles seguidores fiéis, né, que tudo que o Jair Bolsonaro fala é verdade. Então, ele tende sempre a alimentar com informações para que isso vire uma guerra nas redes sociais, gere uma confusão, né? O que Araraquara recebeu, só para você ter uma ideia, para o ouvinte de Matão e de toda a nossa região, pela sua audiência, entender. Agora, nessa segunda onda da pandemia, que Araraquara foi a primeira cidade do estado de São Paulo e do Brasil a constatar a nova cepa, né, que no final de janeiro, para a população que está nos acompanhando entenda, nós temos um centro aqui de acompanhamento que só de coronavírus, onde a gente fica trabalhando efetivamente só o tema do coronavírus, seja estatística, seja a política de vacinação, seja as medidas de bloqueio, de prevenção. Nós criamos um centro só para cuidar disso. E esse centro, ele monitora a média móvel de contaminação em Araraquara todos os dias, absolutamente todos os dias. E nós descobrimos, na última semana de janeiro, uma mudança brusca na média móvel de contaminação. E o que nós fizemos? Nós remetemos, com o apoio do SES, aqui de Araraquara, da Faculdade de Saúde Pública da USP,
remetemos amostras desses pacientes positivados para o IMT, o Instituto de Medicina Tropical, também da USP, que é o maior centro de pesquisa hoje do Brasil de coronavírus, onde a doutora Esther Sabino foi a primeira cientista brasileira a isolar o coronavírus, fazer o seu sequenciamento genético. Portanto, ela estudou efetivamente a genética e as mutações do vírus, e foi ela quem caracterizou essa mutação brasileira conhecida como a cepa de Manaus, né, o P1. E ela nos deu o retorno dizendo, olha, Araraquara está com a mutação do vírus circulando na cidade e gerando contaminação doméstica. Foi quando nós tomamos todas as medidas que Araraquara tomou, de ampliação de leitos, de isolamento, e criamos uma estrutura muito forte na cidade da Hércia. Essa estrutura custa mês para o município 7 milhões e 500 mil reais. 7 milhões e 500 mil reais. Ou seja, em 4 meses, só com essa estrutura, nós vamos gastar 30 milhões de reais, fora todos os gastos que nós já tínhamos, né, os gastos adicionais, os gastos de insumos. Nós estamos fazendo uma previsão, inclusive considerando a curva de crescimento da doença, e depois, se nós atingirmos os objetivos, a queda de crescimento dessa doença, até o meio do ano nós devemos gastar por volta de 46 milhões de reais. Dinheiro que não tem no nosso orçamento, porque nenhum governante, porque só para o ouvinte e o telespectador entender, que nos acompanha, os prefeitos mandam para a Câmara, no início do segundo semestre, em agosto, eles mandam para a Câmara a sua previsão orçamentária para o ano seguinte. Qual o prefeito que em agosto iria fazer previsão orçamentária para cepa de Manaus que iria circular no Brasil? Não existe, então eu não tenho no meu orçamento dotação para isso. Então é um dinheiro que eu tenho que buscar para cobrir esse custeio. Por que eu estou falando isso? 46 milhões de reais até junho. O governo federal nos mandou para custeio do Covid em Araraquara para o ano de 2020 inteiro por volta de 30 milhões de reais. Por volta de 30 milhões de reais. Então, e uma parte desse dinheiro ainda, Décio, nós retiramos de um recurso, que foram 4 parcelas aqui em Araraquara por volta de 6 milhões, para repor os impostos, porque o governo, se nós voltarmos atrás, quando começou a pandemia, ele fez várias desonerações, inclusive desonerou tributos municipais. Ou seja, ele tirou recursos dos municípios e aí ele criou uma lei de 4 parcelas de 6 milhões. Uma parte dessas 4 parcelas de 6 milhões, nós jogamos também no custeio do Covid. Então, é claro que eu não estou dizendo que esse recurso, e boa parte deles foram recursos vindo por meio de emendas parlamentares. Então, Araraquara receberia dinheiro de parlamentares, por exemplo, para eu fazer asfalto, para eu fazer área de lazer, escola, posto de saúde. O que eu pedi para os deputados? Tudo que tiver de emenda, me joga para eu combater a pandemia. Então, eu deixei de receber emendas para outras coisas na cidade para receber emenda para combate à pandemia. E eu estou pondo na conta do governo federal esse dinheiro também. Então, é claro que o dinheiro que veio ajuda, mas ele está muito longe de cobrir a despesa do município. Nenhum recurso do governo federal cobriu as despesas de municípios do porte de Araraquara, e acredito também de Matão, nem São Carlos. Talvez tenha ajudado muito aquele município menorzinho, de 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, porque os deputados federais fizeram muitas emendas para esses municípios, e aí talvez o dinheiro tenha dado. No nosso caso, está muito longe. E agora, só para o ouvinte entender, no meio nós já estávamos vivendo Manaus, portanto, o governo tinha informação, que tinha uma nova onda chegando, que é essa cepa de Manaus, porque o governo, Décio, ele tem a vigilância epidemiológica que monitora o Brasil inteiro, a vigilância sanitária que monitora o Brasil inteiro. Ele tem todas as universidades federais implantadas no Brasil inteiro que produzem informações. Ele tem a Anvisa, que tem muita base científica. Então, ele tinha informação em dezembro do que estava vindo no Brasil, do que o Brasil iria viver. Mesmo assim, ele descredenciou os leitos SUS
de enfrentamento ao Covid, Darcio. Olha a gravidade. Quando você tem que estar com a tua artilharia montada para enfrentar um inimigo, e o nosso inimigo aqui é o coronavírus, ele desmontou as nossas estruturas. Então, todos os municípios hoje estão mantendo leitos com recursos próprios. Então, eu penso, inclusive, que é grave isso que o governo fez. Porque se ele tinha informação e ele tem capacidade de produzir essa informação, por tudo isso que eu já falei, como com as informações em mãos, ele descredencia, ele tira recurso de manutenção de leito de combate ao Covid. É um absurdo. Agora, tanto é que a Suprema Corte Brasileira, mandou ele recredenciar esses leitos, mas por ordem judicial. Agora, mandou recredenciar agora, janeiro os municípios custearam a estrutura de combate ao Covid com recurso próprio, fevereiro também. No nosso caso aqui, nós ainda recebemos uma ajuda, foi anunciada uma ajuda do governo do estado, para que a gente custeie leitos de enfermaria, R$300 por diária de leito de enfermaria, R$400 por diária de leito de suporte respiratório, mas só, claro que ajuda, e eu sou muito grato ao governo de São Paulo, que nesse sentido tem ajudado imensamente, muito mais, já que o governo federal descredenciou leitos. Mas só para entender, para que a gente tenha médico hoje aqui em Araraquara, nós estamos pagando o plantão de um médico R$1.800. R$1.800 o plantão de um médico, senão você não consegue médico. Então, claro que esse dinheiro ajuda, mas ainda o custo mais pesado, o maior custo de tudo isso está nas costas dos municípios. É o município que está carregando o custeio de enfrentamento à pandemia. Bem, estamos conversando com o prefeito municipal de Araraquara, Edinho Silva, que teve notoriedade o ano passado quando conseguiu estabelecer o seu município de Araraquara, no seu município, a menor letalidade do país. Por isso, houve toda uma repercussão disso, muito positiva, claro, para a cidade de Araraquara e para ele próprio. Mas que recentemente adotou o lockdown e depois o que muitos chamaram de lockdown sobre o lockdown, né? E aí foram medidas realmente bastante drásticas que ele entendeu como necessárias, porém com a reação, ainda que outros tantos concordassem, com uma reação adversa e bastante grande da população de Araraquara. E passado este tempo e depois dessas medidas, e sabendo-se que evidentemente tudo é muito novo, né? Os gestores, a população, todos nós estamos enfrentando situações novas. E nesta, a sua opção foi essa de endurecer a dureza. Daí, passado esse tempo, agora vejo que, de acordo com a sua programação, tudo vai flexibilizando, porque estava num grau realmente bastante drástico, até chegar às regras do Estado, que assim mesmo não são poucas nem leves, que é o do vermelho. Então, tendo feito essa subida e esta descida em suas decisões, naquele momento lá, se ele se reprisasse agora, o senhor faria o mesmo? Olha, Décio, eu tenho dito, né, que nenhum governante, absolutamente nenhum governante, gosta de tomar medidas de isolamento social. Primeiro, porque isso é ruim, hein? O ser humano, ele é um ser vivo, né, que ele se realiza enquanto ser humano na plenitude e no convívio com outras pessoas, né? Nós não somos um animal feito para viver isolado. Nós estamos felizes quando nós estamos em convívio com outras pessoas. Por isso que a gente, desde os primórdios, né, os seres humanos, eles organizaram formas de vida em comunidade. Então, isso é muito ruim. É terrível quando você é obrigado a tomar uma medida como essa. Além do que, se eu paraliso a economia de Araraquara, eu despenco a minha arrecadação própria. Agora há pouco eu falei do aumento de custeio que a cidade vive por conta da pandemia e, contraditoriamente, eu vou ter uma queda de arrecadação, vai ser registrado agora em fevereiro, porque nós estamos consolidando os números, e certamente será difícil também no mês de março e assim por diante, enquanto nós estivermos vivendo qualquer tipo de medida restritiva
por conta da pandemia. Por que você toma medidas? Porque você não tem outro caminho. Como você mesmo disse, em 2020, Araraquara, lá em março, nós já tomamos medidas sabendo que a pandemia chegaria. E eu não sou da área médica. A única coisa que eu sei fazer, talvez esse seja um mérito, é saber ouvir. Então, lá em março de 2020, eu já fui atrás de pesquisadores, de cientistas, de profissionais da área médica, de epidemiologistas, de pessoas que vivenciam no dia a dia as pandemias. Conversei, inclusive, com um pesquisador brasileiro que estava na Espanha pesquisando o coronavírus, e já em abril ele nos orientou do que é que a Espanha estava vivendo, do que poderia ter sido feito. E nós fizemos. Abrimos o hospital de campanha, abrimos hoje, aceleramos as obras do pronto-socorro do Melhado, que virou uma unidade de suporte de internação. Fizemos parceria com a Unesp para que nós tivéssemos celeridade nos exames, porque quanto mais cedo você descobre que o paciente está positivado, mais cedo você toma as medidas de isolamento, de bloqueio, para que aquele paciente não passe a doença para outras pessoas. Tudo isso foi feito, equipe de bloqueio, equipe de consulta domiciliar para que o paciente não tivesse que sair de casa, telemedicina para acompanhar o paciente em quarentena, enfim, fizemos tudo que os pesquisadores diziam que deveria ter sido feito. E fizemos, e Araraquara teve a menor letalidade, cidade acima de 100 mil habitantes, e isso se tornou matéria, inclusive, internacional. Mas essa mesma estrutura foi que nos proporcionou as condições para que nós identificássemos a nova cepa lá no final de janeiro. Foi quando nós também tivemos condições de tomar as medidas que nós tomamos, de ampliação de leitos. Compramos novas usinas de produção de oxigênio para ampliarmos leitos, para que a população que está nos assistindo e nos ouvindo saiba, o paciente contaminado com coronavírus, ele demanda um consumo altíssimo de oxigênio de alta pressão. Isso faz com que as redes implantadas nas unidades hospitalares, a não ser aquelas unidades maiores, porque tem grandes usinas, essa rede não suporta tanto paciente, como foi o caso do hospital de campanha, não suportou tantos pacientes necessitando de oxigênio de alta pressão. E nós fomos atrás, encomendamos. Segunda-feira chegou em Araraquara a última usina de oxigênio. Então, o hospital de campanha hoje está estruturado, o pronto-socorro do Melhado estruturado, e é por isso que nós temos condições de gerar leitos. A nossa maior dificuldade é equipe médica, que nós estamos lutando muito. Mas, enfim, diante desse cenário, quando a pandemia se caracterizou de forma muito agressiva em Araraquara, e a nossa curva de contaminação cresceu de forma vertiginosa, e o que é importante da ESO nós falarmos? Numa pandemia como essa, você sempre está fotografando o passado. Se hoje Araraquara, Matão, tem 100% de ocupação de leitos de UTI, isso é consequência do que aconteceu nas cidades há 10 dias atrás, há 12 dias atrás, 14, 15 dias atrás. Por quê? É o tempo que dá para que o paciente se contamine e a doença evolua. Eu tenho acompanhado de perto, Daécio, a situação em Araraquara. Agora, no início da manhã, antes das 7 da manhã, eu fiz contato com a UPA da Vila Xavier, que é o nosso grande centro de triagem de pacientes sintomáticos de coronavírus. E aí eu peço o relato, qual é o paciente que está lá, por que está aguardando, se de fato não tem leito, enfim, eu tento monitorar isso pessoalmente. Aí a enfermeira-chefe disse para mim, olha, Dinho, tem um paciente aqui agravando no 10º dia, e ele vai precisar ser internado. Então, para você ver, ou seja, o paciente ficou doente há 10 dias, pelo inquérito epidemiológico, ele está agravando no 10º dia. Então, a fotografia da pressão de leitos hoje é a fotografia do passado. Então, você tem que entender que tudo que você fizer hoje só vai ter impacto na curva de contaminação e na pressão de leitos daqui 2 semanas. Diante da curva de contaminação e daquilo que nós estávamos vivendo, que era o colapso do sistema de saúde, o que é o colapso do sistema de saúde? É mais pacientes doentes precisando de leitos,
do que leitos ofertados. Isso é colapso. Eu pensei e chamei todo mundo que eu tenho conversado na área de pesquisa, na área da saúde, os diretores clínicos dos hospitais, e todo mundo foi unânime. Ou para tudo agora, ou seja, nós já estávamos caracterizando o colapso de falta de leitos, ou daqui um mês Araraquara vai viver uma catástrofe, ou seja, paciente morrendo sem assistência médica. Te digo hoje, Daércio, com todas as dificuldades que nós sofremos, que tinham 10, 12 pacientes na UPA da Vila guardando leitos, a gente corria, a equipe se matava, gerava leite. Aí punhamos esses pacientes para dentro. Aí no outro dia você tinha mais 10, 12 pacientes e nós corríamos novamente. Aí estipulamos aqui um programa que tem ajudado muito, que é aquele paciente que já está estável, mas que ele precisa do hospital ainda, mas ele está estável. Esse paciente, nós estamos fazendo internação domiciliar dele, onde o médico vai 2 vezes por dia na casa dele, mas ele está lá, ele está com o catéter nasal, nós oferecemos oxigênio, oferecemos todo o medicamento. Então, tudo foi feito para que nenhum paciente em Araraquara deixasse de ter assistência médica. Mas, mesmo assim, o prognóstico, quando nós vivenciamos o pico da contaminação, vai entrar em colapso e vai ser uma catástrofe, ou seja, as pessoas vão morrer sem assistência médica. O que eu tinha? Eu não tinha outra medida a tomar, a não ser o endurecimento já das medidas restritivas. Porque eu tenho que fazer a curva de contaminação em Araraquara cair, eu tenho que fazer enquanto gestor. Essa é a minha obrigação. E eu não posso me furtar e eu não posso me acovardar. Porque do outro lado, são vidas que serão ceifadas, são famílias que vão enterrar os seus entes, são famílias que vão chorar, talvez o resto da existência, por aquele ente que faleceu. E uma característica dessa, que ela é perversa, porque toda vida humana é uma vida humana. Mas na primeira versão do vírus, o paciente com menos de 40 anos, ele dificilmente agravava. Dificilmente. Ele respondia muito bem, tomava lá os medicamentos e a vida seguia. Nós tivemos um paciente que faleceu com menos de 40 anos em 2020 inteiro. Em 2021, ou seja, em 2 meses, 10 pacientes com menos de 40 anos foram a óbito, Darcio. Ou seja, é um vírus muito mais, essa mutação é muito mais agressivo do que o primeiro, o vírus original. Essa semana nós entubamos no hospital de campanha paciente com 21 anos, paciente com 26 anos. Então é uma mutação do vírus. Primeiro, contamina muito mais, os cientistas já falaram isso e a Organização Mundial de Saúde chega a falar em 10 vezes mais capacidade de contaminação. Ou seja, um paciente contaminado, ele contamina 10 vezes mais que a versão original do coronavírus. E é uma versão muito mais agressiva, porque ela agrava em paciente clinicamente saudável, sem comorbidades, né? E muitas vezes agrava levando a óbito. O que o prefeito tem que fazer diante disso? Eu não tenho outra medida, a não ser... Olha, e aqui, quem vai se lembrar, e você vai se lembrar, o povo de Matão vai lembrar. Quando nós tínhamos leitos, quando nós tínhamos hospital de campanha, quando nós tínhamos a unidade suplementar de hospital de campanha, quando nós... ou nós tínhamos a igreja dos santos dos últimos dias, que é a igreja Mormon, que ontem eu assinei contrato com a igreja novamente, é uma igreja que fica em frente à UPA da Vila Xavier, eles vão nos ceder para que a gente abra mais leitos lá. Quando eu tinha leito o ano passado, enquanto gestor, eu fui no Ministério Público da ESO, negociei a abertura das academias com muitas restrições, que os salões de beleza, de cabeleireiro, de barbeiro pudessem funcionar com horário agendado. Eu autorizei drive-thru do comércio quando não podia autorizar, porque eu tinha segurança. Então, eu defendi o pequeno, o médio empresário, o autônomo, porque eu tinha segurança. Hoje, eu não posso, enquanto gestor. Eu tenho que ter responsabilidade. Entendo. Porque, do outro lado, Daércio, a não medida que eu tomei significaria uma carnificina na cidade. Significaria pessoas morrendo sem ter o direito de lutar pela vida. Okay. Aí eu não posso ter dúvida, né? Por mais que eu saiba as consequências
do isolamento, eu não tenho outra medida a não ser colocar a vida em primeiro lugar. Prefeito, tenho aqui pelo menos mais 1 minuto, que pode ser pouco, mas vou destinar a seguinte resposta do senhor. Esses dias que o senhor endureceu de modo mais intenso aí, eu recebi aqui algumas publicações aí de pessoas de Araraquara e até de São Carlos. E dentro desse universo das suas decisões, que com isso o senhor ganhava notoriedade nacional, outra vez como ganhou ano passado, por ocasião da menor letalidade no enfrentamento ao Covid. E que, ainda que o senhor não estivesse focado nisso, mas que eles ali faziam a seguinte suposição, que estas situações que expõem o senhor ao conhecimento geral, principalmente no estado de São Paulo, mas de resto no Brasil inteiro, até o senhor disse aí em publicações mundiais, que isso seria parte de uma estratégia, ainda que o senhor não estivesse focado nisso, mas que poderia levá-lo a pensar por essa notoriedade mesmo, na possibilidade de ser candidato a governador no ano que vem. Que resposta o senhor daria a essas postagens? Décio, eu penso que, infelizmente, você tem pessoas que se nutrem pelo ódio, pela intolerância, e que tentam, de alguma forma, desgastar você quando você tenta fazer o certo. Isso em todas as áreas, Décio. Você, como comunicador de repercussão que você se tornou, né, por todo o trabalho, e todo mundo que acompanha o seu trabalho sabe o quanto que você suou, ralou para ter hoje essa credibilidade que você tem. As pessoas, muitas vezes, nutridas pelo ódio, pela intolerância, tentam desqualificar aquilo que você faz, que é o correto. Eu jamais, Décio, abandonei mandato na minha vida, jamais. Nunca abandonei mandato na minha vida e não vou abandonar, eu sempre vou honrar o voto popular. Se as pessoas me escolheram para ser prefeito, eu saio da prefeitura em 2024. Agora, o que eu posso dizer, o que eu estou fazendo é o certo. Agora há pouco eu estava dizendo, não, olha, eu estou, na verdade, agindo para que a gente possa salvar vidas e estou prejudicando a arrecadação municipal. Ou seja, eu vou ter que cortar obras que eu queria fazer, melhorias que eu queria fazer na cidade, eu vou ter que cortar porque a arrecadação vai cair e eu estou aumentando a despesa para combate ao Covid. Eu estou tentando fazer o certo, Décio, só isso. Okay. O que eu quero, a única coisa que eu quero, para encerrar, é que a história me reconheça como alguém que fez o certo, só isso. Sabe, eu não quero visibilidade disso, daquilo, até porque, Décio, com toda a humildade do mundo, eu fui ministro da Comunicação Social, o Brasil inteiro me conhece, eu não preciso de absolutamente nada para me promover politicamente. A única coisa que eu quero é cuidar da cidade que me escolheu para ser prefeito e fazer de tudo para que a gente possa salvar vidas. Eu vou ter que arrumar mais 30 segundos, hein, prefeito? Pelo amor de Deus, mais 30 segundos aí, até porque o senhor tem compromissos aí, para pelo menos passar ao senhor uma última pergunta aqui do internauta, o que é que ele diz aí? Sim, ele está questionando aqui, por que o McDonald's está aberto, prefeito? É a pergunta dele. Não, o McDonald's não está aberto. Não está. Ele estará aberto a partir de segunda-feira, porque Araraquara saiu da restrição máxima, né? E o drive-thru, melhor dizendo, corrigindo aqui, o drive-thru está autorizado. O drive-thru está autorizado. O McDonald's está aberto porque o drive-thru está autorizado. E é verdade, a partir de quarta-feira ele ficou aberto. Eu que corrijo aqui. Terça-feira terminou a nossa restrição máxima e o drive-thru está autorizado. McDonald's. Mas as outras lanchonetes que possam servir por esse modo também estão? Mas ele é porque o quinais dele, Daécio, ele tem quinais para poder fornecer para o drive-thru, entendeu? Ele é um tipo de estabelecimento comercial típico para drive-thru. O que é quinais? A partir de segunda... Oi? O que é quinais? Que ele tem e os outros não? O que é o quinai? Por exemplo, quando você abre um comércio, você diz que tipo de comércio você vai ser, entendeu? E o dele é drive-thru. O dele, o Habib's, não é só o dele. A partir de segunda-feira, pelo decreto do governador, ou seja, Araraquara está migrando para a fase vermelha. Araraquara está migrando para a fase vermelha do governo do estado. Nós saímos de uma restrição maior por conta de tudo que nós estávamos vivendo, estamos indo para a fase vermelha. Na fase vermelha, o drive-thru é autorizado. Então,
todos os restaurantes poderão funcionar em drive-thru até as 21 horas. Hoje, os restaurantes estão funcionando por delivery. Delivery está autorizado em Araraquara a partir de quarta-feira passada. Okay. O delivery está funcionando e o drive-thru, no caso de Habib's e McDonald's, porque é o tipo de comércio deles. E a partir de segunda-feira, todos os comércios, todos os restaurantes e lanchonetes poderão funcionar por drive-thru. Ok, um abraço, muito obrigado, Edinho Silva, prefeito da cidade de Araraquara, pela atenção e um bom trabalho aí. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia, prefeito. Bom dia, Daércio. Um grande abraço a você e a toda a população de Matão e região. Um grande abraço ao meu grande amigo Adalto Scardoelli, que tem, nesse início de mandato, enfrentado a pandemia de forma muito corajosa e tem feito um trabalho excepcional. Abraço a todos. Um abraço, bom dia. Conversamos com o prefeito municipal de Araraquara, Edinho Silva.